Então, estamos hoje recomeçando o nosso ciclo de rodas de conversa e hoje o tema é filosofia clínica e cinema. Nós temos um companheiro nosso do Recanto, que é o responsável pela filosofia clínica em Campinas, que é o Márcio Andrade Silva. Então, pessoal, acho que para começar essa roda de conversa, até o referencial do filme foi meio para provocar a conversa entre a gente, né? O Divertidamente, alguns já assistiram aqui, ele trata da... Assim, vendo a mente de uma criança em desenvolvimento, desde quando nasce até os 12 anos, se eu não me engano, e a vida dela é gerenciada pelas emoções, que é um negócio interessante, porque tem 5 emoções, se eu não me engano: alegria, tristeza, raiva, medo e o nojo. Nojinho. E no filme tem isso daí também, né? A felicidade, como é a primeira emoção que surge no filme, na criança, então ela acha que ela é dona, então a criança tem que ser feliz sempre. Ela não pode ter outros sentimentos. Os outros sentimentos são mais abafados por ela e ela tem que ir ao comando. Tanto que quando ela sai de cena, digamos assim, que ela, do comando da central de emoções, a Riley meio que se perde, fica meio perdida. E a ideia do filme se fica torcendo para que ela volte ao comando. Eu fico pensando assim, né? E na filosofia clínica, como é que fica isso, né? Como é que é isso? Paulão, você tem alguma ideia? Não, eu estava lembrando do filme, porque o filme começa mostrando ali o nascimento, né, da garota, né, e o desenvolvimento dela, né, na infância e tal, até ela chegar ali naquela fase dos 12 anos, como o Márcio falou. E o interessante, entre aspas, é que todas as situações que o filme mostra, todas as cenas da criança até aquela fase, são cenas felizes. Ele não mostra nenhum momento, né, de tristeza, de tropeço, só cenas felizes. Aquela família feliz, digamos assim, né? Então, que é irreal, né? Isso não existe na realidade, né? É só a partir do momento em que há a transferência do pai, né, de uma cidade para outra, né, nos Estados Unidos, é que a criança começa a sentir a tristeza, né? Como se até então ela nunca tivesse tido tristeza na vida, né? Então já se questiona por aí, né? Isso falando da filosofia clínica, eu penso que faz todo o sentido, justamente porque na história de vida das pessoas não é só felicidade, né? Seja ela uma criança de 12 anos, seja uma pessoa dos seus 70 e muitos, né? A vida não é só felicidade, né? Porque na verdade a alegria, ela predomina as demais, né? Que tá ela lá, é muito engraçado no começo, quando ela percebe que de repente aparece alguém, ela não tá mais sozinha, que foi a tristeza, né? Desde a filosofia antiga, as 2 emoções básicas. E parece que é como se, estou pensando agora, né? Se a alegria, melhor, deixa eu reformular aqui, toda a história é contada pelo olhar da alegria, como a gente vê na pessoa, né? Como o mundo lhe parece, né? Tanto é que quando acontece daquilo que acontece e tal, e ela começa a rever a coisa, ela se dá conta de que, na verdade, a tristeza estava lá. Não é que não tinha momentos tristes. Estava lá. Daí, como na terapia, né, a gente ajuda o partilhante, ele olha para trás e descobre alguma coisa. Fala, nossa, olha, foi a tristeza que fez isso. Então, não sei, agora estou pensando como se o filme todo, até aquele momento, fosse sobre o olhar da alegria. E, de repente, percebesse que não, que a tristeza tinha um papel ali, e aí ela viu uma coisa que ela não tinha visto. Quando ela pega a memória, né, que as memórias são bolas, assim, né? É muito interessante. E ela pega uma bola e olha e vê diferente do que ela tinha visto antes. Que legal. E aí ela revê, né? E nessa analogia que você fez é bem interessante, porque dá para entender bem aquele processo da trajetória da alegria no filme como um processo terapêutico, porque as coisas vão se desconstruindo, ela entra em desespero, assim, tudo vai ser perdido, e no final é feito um gancho que, na verdade, aquilo foi necessário para se construir novas emoções, para se construir novos caminhos. Então é bem isso, a alegria em primeira pessoa, ela passa por
né? Ela faz um caminho para entender o papel dos outros e das outras emoções. Mudar a sua forma de agir. Exatamente. Daí quando ela muda e a coisa funciona melhor. Que é todo o processo da transformação da menina de criança para adolescente, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção você falando é a questão de que isso valeria para todas as pessoas, né? Ou seja, esse critério, digamos, de universalidade, né? Que se chamou a atenção da alegria também, como uma coisa universal, né? Quer dizer, como uma felicidade, como se todo mundo buscasse esteja obrigado a ser feliz, né? Exatamente, fosse obrigado a ser feliz. Enquanto que os modos como as pessoas, cada uma, né, desenvolve o seu próprio mix, o seu próprio temperamento, o seu próprio modo de estabelecer o que é legal para a sua própria vida, né? Porque tem gente que gosta de viver numa certa melancolia, e assim a pessoa se sente bem, né? Então, muito longe da noção de alegria, né? Então, então é curioso, né? Você poder pensar a partir de um lugar diferente do que é o discurso dominante, digamos, na sociedade contemporânea, né? Que é muito levada por essa busca de qualquer forma de felicidade, etc. e tal, né? Então, por exemplo, eu sou bastante crítico. Até com Prozac. Com Prozac, com as autoajudas, né? Como se fosse possível você ter um tipo de resposta que serve para qualquer um, né? Então, você tem modos, né? Que se põem como universais e que, na verdade, para determinadas pessoas, muitas vezes, na hora que lê um livro de autoajuda, se sente péssimo, né? Não é? Não, assim, para alguém que seja muito angustiado, ouvir um discurso positivista, até o cara tem vontade de jogar o livro no outro, né? Então, assim... Então é um pouco isso que você está falando, a ditadura que a gente vive de ter que ser feliz. Agora, eu não sei se no filme mesmo, porque tem aquela cena em que a mãe, o pai e a garota estão à mesa, né? E a mãe pergunta, a garota com cara chateada e tal, e a mãe pergunta como foi a escola, né? A nova escola, na nova cidade, né? Novos colegas e tal. E a menina com aquela cara meio desanimada, até que foi bom e tal, né? A mãe tenta chamar a atenção do pai, e aí começa a mostrar o centro de comando, tanto do cérebro da mãe, como do pai também, né? A guerra das emoções, né? Na cabeça da mãe, na cabeça do pai e tal, e tentando fazer com que a menina reaja, né? Até que ela reage, mas de uma forma não esperada, né? Porque também o pai e a mãe esperavam que ela reagisse bem, né? Mesmo diante de uma circunstância totalmente desconhecida para ela, né? Essa coisa da obrigatoriedade, né, de fazer a criança se sentir bem, né? Mesmo sem condições de fazê-lo. Então, é meio maluco isso, né? Agora, uma questão do filme que eu fiquei assim pensando, a forma como o filme é apresentado, né? E aí você que trabalha com cinema, né, filosofia clínica e cinema, pode ajudar a entender isso. A forma como o filme é apresentado para mim, me pareceu um pouco mecanicista, né? Como se ali no cérebro, né, é aquela coisa que na filosofia da mente se discute, né, da relação causal, né, entre mente, cérebro, corpo, etc., né? Me pareceu um pouco mecanicista nesse sentido, né? Como se houvesse um centro mesmo de comando, tanto que o filme fala isso, né? É o centro de comando onde as emoções estão ali disputando a tapa, aquela que vai, né, determinar o comportamento, né, a vida da garota, no caso, né? E aí, conforme ela vai passando, o centro vai melhorando, né? Melhorando não. Ganhando mais botões para você, mais comandos e tal. Sim, sim. Não, mas tem essa visão mesmo, não sei se é cultural de lá, mas é mecanicista, né? Como é que fala? Não sei se mecanicista é a forma. Comportamental, Né? assim, seria... porque o corpo é a máquina
Na verdade, são as emoções. A Riley é as emoções, tanto quanto falta ela muda as características dela, né? Que é a parte que você citou da mesa. Sim, sim. É quando já não está a alegria e a tristeza já não estão no comando, e os outros sentimentos estão perdidos no comando. Ele nem sabe o que fazer com aquilo lá, porque eles não tinham... O domínio não é dele, era da alegria. Tristeza, né? E aí quando ele se vê diante da coisa, não, eles têm que fazer alguma coisa, não pode deixar ela estática. Aí começa aí. E aí, só dando um salto, é interessante que no final, as emoções que são aquelas bolinhas, antigamente a gente vê tudo amarelo, ou tudo azul, ou tudo vermelho, é uma emoção. Aí no final já começam a serem mescladas as emoções. Então, assim, tem a participação de todos. As memórias. Já são memórias mescladas de sentimentos. E eu acho que vai se aproximando mais da gente, né? Que não é uma coisa só. São vários tópicos aí interferindo na nossa jeito de ser no mundo. A gente pode dizer na clínica, para vocês que têm mais experiência em clínica, que pegando, né, essa questão que o Márcio estava falando, né, das memórias, né, das emoções que vão se mesclando, né, uma cor vai contagiando, digamos assim, né, as outras cores. A gente pode dizer que no momento da narrativa da história, em clínica, esse processo se dá, né, de reconfiguração, digamos assim, das ideias, das emoções, né, na própria narrativa? Eu tenho eu acho que a coisa é muito singular, né, Paulo? Então, a impressão que me dá é que cada caso é muito diferente do outro. Para mim, a história que a pessoa conta, a sua própria história, é uma ficção, porque é uma coisa que ela está inventando, né, agora, né? Então ela não é uma memória, porque o que é memória, né? Então, assim, são marcas que ficam na gente, né? E aí, para cada um, as marcas vão ser de um jeito, né? E aí, então, assim, o modo de assimilação de cada experiência que ela teve, né, é um modo muito próprio e tem muito a ver com as emoções que ela viveu naquela época, etc. e tal. Então, se ela viveu uma determinada situação com um determinado tipo de emoção, aquela experiência foi para ela daquele jeito, né? Se ela tivesse numa outra emoção, né, teria marcado para ela de outro jeito, essa mesma pessoa, né? Então, assim, quando você pega hoje a pessoa falando do que foi, né? Se a gente pensar, como é que foi a minha vida aos 15 anos, não sei o que e tal, ou na escola, como é que era, não sei o que, eu posso lembrar de determinadas situações, de outras coisas, etc. e tal. O que acontece, se você parar e analisar esse momento em que a pessoa está contando alguma coisa do passado dela, né, ela está misturando emoções atuais, do dia de hoje, né, com emoções vividas então, né? Então, se hoje ela está num dia contente, alegre, sei lá tá num determinado tipo de vibe, né? Então, o tipo de memória vai ser de um jeito. Se for de outro, se ela estiver em outro estado hoje, muito possivelmente a memória daquilo vai ser outra coisa, né? Voltando um pouquinho à questão da temática, né? Filosofia clínica e cinema, ou filosofia clínica e arte, de uma forma geral, né? Filosofia clínica e literatura, né? Que é uma coisa que o Marcelo tem se dedicado, né? O Marcelo que chegou há pouco. Por exemplo, que é difícil, né? Mas você faz um exercício clínico imaginário, né? Mas se você fosse pegar, por exemplo, né, o criador do Divertidamente, né, ou o criador de uma obra literária, como a gente já fez com um texto da Clarice Lispector, fez com um texto do Eduardo Galeano, né, se a gente fosse imaginar uma clínica, né, com o criador do filme Divertidamente, né, como que é imaginário mesmo, exercício de imaginação, assim como é a arte, né? Como que você veria isso, Márcio? Olha, acho que era legal. Eu não conheço realmente o criador do filme, né?
ser algumas pinceladas. Então, a ideia seria realmente, para a gente, a historicidade. Então, pegar o que fala. A gente tem algumas características que, na verdade, é a mídia que passa para a gente quem que é a pessoa. Então, a gente já chega para esse litoral. Mas, para ele, eu pegaria, supondo que ele esteja ali na criação, que ele seja a criação. Sim, sim. Então, seria pegar por ali para ver por que a emoção. Por que a emoção é o centro, o centro motor dos personagens dele. Aliás, se pega o filme todo e o finalzinho também, né, você lembra? Sim. Qualquer ser vivente que passe diante da câmera tem o seu centro de controle. Gato, cachorro, papagaio, os personagens que interagem. Então, para ele, a emoção, aparentemente, se for pegar analisar ele pela criatura, né? Então, seria iniciar pela emoção. Ou por que emoção? Né? Acho que seria... Não sei se eu respondi, mas falei bem. Não, mas a ideia, assim, até da coisa, se eu fosse para falar para ele, seria por aí. Eu faria esse caminho. Assim. Eu gostaria de estender essa pergunta provocando o Marcelo também, que chegou há pouco, porque você teve a experiência de trabalhar com a questão da memória, quando junto com a sua irmã, né, e alguns dos outros irmãos e irmãs, vocês fizeram um texto, né, sobre a experiência vivida na infância, né? E como o filme fala, né, dessa questão das memórias que vão sendo, né, mexidas, remexidas, construídas e desconstruídas, como que você vê isso, né? Como que se dá essa construção no processo criativo? Já que estamos falando de filosofia e cinema, filosofia e arte. Memórias, é o que vocês falavam. É mexer com gavetas e é sempre reinterpretar e selecionar. No trabalho que eu fiz, por exemplo, uma recriação de uma historicidade das nossas infâncias, eu tinha uma perspectiva poética, mas que meus demais irmãos, quase somente uma irmã, sintonizavam com isso. Os outros diziam assim, isso não foi dessa maneira. Porque eles queriam que tivesse narrado um fato, tal qual para eles havia acontecido. E eu os narrava a partir de minha perspectiva e era um olhar mais poético. Eu não estava ali fazendo história de fatos, de coisas puramente. Eu reinterpretava. Acho que é difícil, porque tem os vários tipos de memórias e a gente vai atingindo-as, mas para cada sujeito há uma diferença enorme. É aquela coisa que Nietzsche fala, o conhecimento é sempre interpretação. A gente não conhece nada, a gente já interpreta. Já encontra interpretado também, e reinterpreta. Eu acho que só vou fazer uma parte nisso que o Marcelo falou, nisso aí, essa coisa da memória, cada um tem um olhar sobre, né, uma família, né, como tu estava citando, cada um tem um olhar sobre o mesmo fato vivido. Então, não necessariamente precisa ser uma interpretação, né, pode ser como a pessoa se apropriou, né, e alguns interpretando de acordo com a singularidade, outros sentindo, e mesmo de memórias não vividas, né, que se fala de aquilo que é muito repetido por pai e mãe, acaba sendo incorporado como memória. Né? Então, isso que é uma coisa interessante, né? Aí o teu pai e tua mãe contam, não, você aprendeu a caminhar de tal maneira. Não tem a memória, né? Muito difícil a memória de 1 ano de idade, quando começou a caminhar, mas se eu parar e pensar, eu lembro, não que eu lembre, mas
tal a descrição da minha mãe, é como se eu tivesse essa memória já em mim. Tem um, não sei se vocês viram, falando em filme, né, um documentário do Chico Buarque, que é fantástico, né, sobre o Chico Buarque, saiu há uns 2 anos atrás agora. Um documentário grande, esse vale a pena ver. Além de ser muito legal, assim, o que tem muito legal, ele conta a história de quando ele mudou para o Rio e tal. Então, assim, e ele conta ele fala, é a memória mais forte que eu tenho da minha infância. Logo que eu cheguei no Rio, estava na infância, sei lá, adolescência, sei lá, quando eu cheguei no Rio, é de ver o Zeppelin passando. Eu, garoto, ia para casa da minha avó e via o Zeppelin passando, assim, a memória mais forte da minha vida. Aí, os caras vão olhar a avó dele, sei lá, ou a mãe, não sei quem foi, fala, cara, você não viu nada disso, porque o Zeppelin nunca passou nesse período. Ele não viu nesse período, entendeu? Então é muito interessante. Ele mesmo conta a história. Né? Então é isso que você está falando, né? Quer dizer, um exemplo também. Então ele fala da coisa do Zeppelin. Pode ser uma memória que marque a escola. Ele diz, é a memória mais forte da minha infância. E uma coisa totalmente inventada. Totalmente. É muito legal, né? Mas, Lúcio, acho que você falou, na verdade, são memórias, eu acho que, como seria um termo assim, superpostas, né? Mas para mim, exatamente, é uma interpretação de alguém que a pessoa assumiu. Porque quando você ajuda a pessoa a revisitar e a identificar questões que parecem mais primordiais e aquilo que está marcando, né? Então você tem essas memórias, ou essa releitura, e isso é que está impactando a vida da pessoa. A hora que chega nesse momento, na minha experiência, é que é o nó da clínica, né? Como ajudar a pessoa a fazer o que com isso, né? Que está afetando a sua vida para que ou afete menos, ou deixe de afetar, ou que ela consiga viver, independente de ser feliz ou não, ou ser feliz. É o que fazer com isto, né? Aí que é o grande ver esse desafio na clínica. O primeiro é chegar aí, a pessoa identificar, são essas questões, que demora bastante, de arrumar o guarda-roupa e tudo. E depois, e aí, né? E a pessoa reclama, não, mas eu fiz a vida inteira e eu vou continuar fazendo. E aí ela fica naquela fase de chicotear, é minha culpa, não sei o quê. Eu acho que a grande analogia que a gente pode fazer da clínica com o filme é exatamente essa aqui. O filme, a menina, ela começa com uma personalidade e ela modifica, ela se torna outra. Ela muda os referenciais, ela muda as memórias, ela muda a maneira como ela olha as memórias. Então é um processo de transformação, né? E não deixa de ser muito, né, essa analogia com a clínica, que a pessoa chega de uma maneira na clínica e a ideia é que haja uma modificação. Agora, é isso aí que tu está falando, para onde que vai, né? Isso, com a maneira como a pessoa vai olhar, se antes ela olhava rosa, agora vai olhar azul, agora vai usar púrpura. As possibilidades da pessoa. Quais são as possibilidades, né? E o papel do terapeuta nisso, né? Onde é que vai entrar como o ouvinte e até espectador desse processo. Mas será que não tem também, em parte, gente que constrói seu próprio futuro assim, de maneira ficcional? Eu canso de ver isso. Que a pessoa vem e conta uma história assim, completamente fictícia. E chega uma hora, a pessoa retoma. De futuro ou de passado? Não, pretensamente de passado. Então ela vai contando a história dela de uma maneira assim, rosinha, entendeu? E vai indo. Aí depois, numa repassada, né? Na hora que você vai fazer as divisões, né? Aí a coisa não funciona bem assim. Aquilo que era rosinha era preto, assim. A gente começa a falar de filosofia clínica e cinema e como todo papo filosófico, na maioria das vezes, principalmente como se propõe a roda, né? Que não é algo formal, de estudo, de aprofundamento, mas provocações mesmo, né? A gente vai para N caminhos, né? N histórias, N filosofias e... No final vai ter uma pílula azul. Vai ter uma pílula azul para todo mundo, para poder sair feliz.
Mas eu não sei, né? A gente se propôs a fazer 1 hora de bate-papo, né? Essa hora se esgotou. Não sei se a gente continua por mais 1 hora, né? Ou 2 ou 3, mas talvez assim, talvez em termos de considerações finais, não de conclusões, né? Pedir para o Márcio, que tem trabalhado essa questão de filosofia e cinema, filosofia clínica e cinema, só dar uma fechada para a gente falando do que você se propõe com esse trabalho, a importância dele. Não, então, como diz o Cláudio, sei lá, coisa do gênero. Então, na verdade, quando eu comecei essa pesquisa do cinema, eu acho legal porque eu fiz uma analogia com Platão, né? Quando a gente entra no cinema, é como se fosse na caverna e a gente visse projetado lá a sombra achando que é realidade. Né? E aí, a partir daí, quando teve essa vivência, eu comecei a trabalhar e tal, e fazer essa pesquisa com o nosso curso, que é terapia, utilizando a leitura de um cinema, das personagens que estão por lá. Na verdade, nem o enredo do filme, né? Mas a história de cada personagem. Então, assim, a ideia de trabalhar filosofia clínica e cinema é mais didática, e filosofia e cinema aí é mais para provocar mesmo a ideia da gente poder se questionar, né, do que a gente está vendo, poder pensar a respeito, poder pensar sobre o que estamos vivenciando, com o que nos é apresentado. Eu acho que a ideia enquanto isso, né, o mundo gira e a lusitana roda. E os lusitanos na roda. Na roda. Então é isso aí, né? Tá bom? Não, estamos terminados. Não, acho que essa lusitana roda, os lusitanos da roda. Então, aí. Legal, agradecer o Luiz Esteves que gravou pra gente aqui o